O presidente Lula afirmou categoricamente que não há chance de Jair Bolsonaro voltar à presidência da República. A declaração foi dada durante entrevista nesta sexta-feira à CNN americana. Sobre o ex-presidente, o petista disse também que não vai falar com Joe Biden sobre extradição, já que o tema depende do judiciário. A conversa entre Lula e Biden acontece agora. Lula chegou a dizer que Bolsonaro poderia ser investigado pelo caso Yanomami e pela condução da pandemia no Brasil, mas não apontou um motivo para afirmar que o ex-presidente não voltará ao poder. José Maria Trindade, o que achou dessas falas, Pois é, olha, toda fala do presidente Lula fala do ex-presidente Jair Bolsonaro. Todos os discursos oficiais, todas as entrevistas, e ele próprio disse aos líderes no Congresso Nacional de que a hora é de esquecer o governo passado, e definir uma linha aí de produção de conteúdo, de produção de obras para esse governo. Ele falou, mas ele mesmo não está seguindo. É um apaixonado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Veja bem, por que extraditar o ex-presidente Jair Bolsonaro? Ele não cometeu nenhum crime, até agora não foi condenado em nada, não tem prisão decretada, isso é blá, blá, blá. É conversa sobre disco voador. Não existe nenhuma possibilidade porque não tem nenhum motivo. Bolsonaro não está fugido, não está escondido, ele está nos Estados Unidos. Se eu fosse Lula, eu até acharia que ele deveria ficar lá mesmo, porque ele, voltando, ele vai acompanhar de perto o governo e vai coordenar a oposição no Brasil, e é claro que vai chamar a atenção sobre erros que já estão sendo cometidos no governo. Ninguém chega a resultado diferente cometendo os mesmos erros, É a situação do atual governo aqui. Então, esse vício dele de falar do ex-presidente Jair Bolsonaro, essa obsessão, até atrapalha o governo dele. Como falar que ele não vai voltar? Muita gente disse que o Lula não voltaria à presidência da República, está Lula aí, esteve preso um tempo, mas está aí Lula de novo. Então, não há razão para falar uma história dessa. Você, Roberto Mota, o que achou, Mota? Esse governo tem algumas obsessões. Uma delas é com o presidente Bolsonaro. Todo dia, várias vezes por dia, é preciso mencionar o nome do presidente Bolsonaro, sempre em um contexto negativo. Parece que toda a equipe do governo está empenhada nesse projeto, Outra obsessão do governo é acabar com a autonomia do Banco Central. Tem também as obsessões com a Venezuela, com Cuba, com armamento, com teto de gastos. Obsessão nunca é uma coisa boa. Uma das principais características da política é a imprevisibilidade. Um famoso político, que eu esqueci quem foi, mas o Zé Maria com certeza sabe, já disse que a política é como as nuvens no céu. Você olha agora, está de um jeito, você olha daqui a pouco, mudou tudo. Por isso, é preciso cuidado com as palavras. Como diz uma frase famosa, atribuída ao ex-ministro Pedro Malan, no Brasil, até o passado é incerto. E concorda, Pavinato, com isso que apontaram agora o Zé e o Mota? Pode ter algum peso estratégico essa insistência de Lula em falar do ex-presidente Jair Bolsonaro? Bom, eu não sabia que ele desenvolveu poderes mediúnicos. Para mim é uma novidade. Se ele não desenvolveu poderes mediúnicos, ele sabe de alguma coisa que nós não sabemos. Ou seja, ele alimenta uma animosidade entre polos que já estão pegando fogo. Aliás, já estão em ebulição. Polos esses que ele se disse o capaz de pacificar. Aquele que era capaz de unir, de fazer do Brasil uma nação onde o amor impera. E quando ele diz isso, a última coisa que ele faz é trabalhar em prol da pacificação, da unificação, de seja lá o que são, do que ele tenha prometido, o que corrobora que tudo que ele fala não se escreve. Portanto, se aquilo que Lula fala não se escreve, eu não devo escrever que ele não voltará à presidência. A não ser que, de fato, ele tenha poderes mediúnicos ou que ele saiba de conversas de alcovas e, como escrevia
Chico Buarque, antes da sua morte como compositor, no final dos anos de 1980, Chico Buarque continua vivo, mas foi um dia o maior compositor que já existiu. O que será que andam sussurrando pelas alcovas? Cláudio Dantas, sua análise. Cláudio, sobre essas falas do presidente Lula. Bom, primeiro referência aí ao que o Mota disse das nuvens, né? Muitos atribuem a Ulisses Guimarães, mas a declaração foi de Magalhães Pinto. Olha, o que acontece? O Lula precisa de ter o fantasma de Jair Bolsonaro assustando a sociedade. O fantasma do fascismo, o fantasma, né, da ameaça à democracia. Por quê? Para ele poder seguir adiante com o seu plano diabólico, que é de fato um plano diabólico. O seu plano de governo, aquele que não foi apresentado na campanha, mas que está sendo executado agora, tem todas as características de um plano diabólico, um plano voltado à quebra da economia brasileira, à falência das empresas e à destruição da riqueza da sociedade e da capacidade de consumo dos brasileiros, capacidade de compra. Por que ele quer isso? Porque este Lula de 2023 é um Lula que trabalha com um projeto radical da esquerda. Não é o Lula pragmático, o Lulinha paz e amor, que precisou negociar, né, como fez durante sua vida de sindicalista, negociar com a elite econômica, com a elite intelectual, com bancos, teve de a Febraban antes de ser eleito, teve de repaginar a sua imagem pública, vestir novos ternos, aparar a barba, isso lá atrás, em 2002, na eleição de 2002, a eleição que o elegeu pela primeira vez. Naquela, ele fez uma série de concessões, ele teve de se aliar ao capital, teve de deixar os radicais na gaveta para poder governar. Hoje, ele é outra pessoa, é outro político. É um político que quer implementar um projeto de dominação. Um projeto, primeiro, de submissão da sociedade e de dominação política. E esse projeto, ele só é possível a partir da quebra da economia, da destruição da capacidade de empreender, da destruição da riqueza da sociedade. Porque uma sociedade próspera, rica, ela não se submete a desígnios individuais, a nenhum projeto de poder. Agora, uma sociedade pobre, ela fica dependente do Estado. E é isso que o Lula quer. O Lula quer uma sociedade pobre e dependente do Estado. Lembra o quê? É a Venezuela. O projeto de Hugo Chávez e que foi herdado e tocado adiante por Nicolás Maduro. E aí, Pavinato, um outro trecho da entrevista, a gente destacou até aqui, o presidente falou sobre extradição de Bolsonaro, possibilidade de extradição de Jair Bolsonaro. Ele respondeu o seguinte: Bolsonaro, tem praticamente 12 processos lá no Brasil e vai ter mais processos. Eu acho que em algum momento ele vai ser condenado por alguma corte internacional sobre a questão do genocídio por conta da Covid e que algum dia o Bolsonaro vai ter que voltar ao Brasil para enfrentar os processos que pesam contra ele. Parece que já estão colocando o carro na frente dos bois, né? Não tem condenação, não tem ordem de prisão contra o ex-presidente, mas Lula foi perguntado, no caso, na entrevista pela jornalista, né? Mas fala mais uma vez sobre extradição de Bolsonaro. Sabe uma coisa interessante? Sabe qual é a diferença do Lula e do Marcos Duval? Do campo de vista do discurso, nenhum. Lula e Marcos Duval são a mesma coisa. Só que o Lula, ele é o presidente num regime presidencialista com poderes imperiais, como acontece no Brasil. Tudo vai para o presidente e depois ele vai, né, soltando as migalhas para que ele forme a sua coalizão e assim governe o Brasil. Tudo que Lula fala não tem sentido. Primeiro, ser condenado por corte internacional. Que corte internacional poderia condenar Bolsonaro? Nenhuma. Até porque nenhuma corte internacional tem jurisdição sobre este país. Se ele está dizendo que se alguma corte internacional condenar Bolsonaro, ele está dizendo que o Brasil não tem mais soberania.
aliás, ele que quer ser o soberano da América Latina, né, o rei dos povos da América Latina e do Caribe, e até mesmo o secretário-geral da ONU, que ele quer resolver todos os problemas que vêm se arrastando desde o fim da Segunda Guerra Mundial até hoje, como é o caso de Cuba, os embargos de Cuba, eu não sei, ele está numa ego trip danada. Esse é o primeiro ponto. Lula não fala lé concreto da mesma maneira que o Marcos Duval. No campo de vista do discurso é a mesma coisa, porque é sempre a mesma pataquada. Não faz sentido. Depois, logo ele que teve tantas sentenças contrárias à sua defesa e que somente depois de tudo, depois de muitos e muitos e tantos recursos, viu serem anuladas essas decisões, logo ele, um sujeito beneficiado pela questão do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, vir condenar alguém que sequer foi ouvido numa audiência inicial. É estarrecedor alguém que se beneficia de algo, que louva esse mecanismo, negar esse mecanismo ao indivíduo. Ou este sujeito é um grande cínico, ou este sujeito, de fato, sofre de alguma debilidade senil. De duas, uma, não existe outra possibilidade. E, por fim, nós temos essa questão que foi brilhantemente levantada agora, da questão de ter um inimigo. Uma vez que nós não temos um eleitorado democraticamente maduro, nós temos um eleitorado majoritariamente religioso e que transfere os aspectos da sua fé religiosa para o seu candidato. Isso acontece com todo extremista. E a base de Lula é uma base extremista que acha que ações de ódio, porque ele diz que é amor, são amor. Amos Oz, que foi o maior literato de Israel, ele tem um livro maravilhoso, é um dos últimos livros que ele escreveu, foi Judas. E nesse livro ele mostra o que seria de Jesus se não fosse Judas. Qual seria o triunfo, o impacto da história bíblica sem a figura de Judas? E também tem uma outra observação que eu fiz quando eu estudei teologia para minha tese de doutorado, a maioria das pessoas que hoje vão à igreja, elas estão mais interessadas em ver a derrota do diabo do que a glória de Deus. E isso a psiquiatria forense alemã chama de Schadenfreude, é um fenômeno científico, de que nós humanos, nós nos alegramos mais com a derrota do inimigo do que com a própria vitória. Então importa muito mais num jogo político ter um inimigo a quem derrotar sempre do que ganhar para si e para o seu eleitorado. Logo, ter um inimigo é vital para um projeto de poder populista, como é o caso de Lula. Agora, Mota, nessa conversa nossa aqui sobre possível volta de Bolsonaro ao Brasil, quando ele volta, se vai ser extraditado, será que volta? Estava me lembrando aqui que o presidente Bolsonaro foi um caso de muito sucesso nas redes sociais, né? Quando ele foi eleito em 2018, muita gente se espantou com a força que ele tinha no ambiente virtual, né? Era tido como um candidato fadado à derrota e que surpreendeu a muitos analistas justamente pela presença dele no universo digital, pela força nas redes sociais. Será que agora, passados mais 4 anos, no momento em que as redes sociais têm até mais força do que talvez tivessem em 2018. Será que Bolsonaro precisa voltar ao Brasil para ocupar esse espaço, ocupar esse protagonismo, esse antagonismo em relação ao governo Lula? Será que ele precisa voltar ao Brasil ou a permanência dele nos Estados Unidos? Enfim, o endereço de Bolsonaro pouco importa, Mota? Essa é uma excelente pergunta, Brown. Ocupar o espaço. A gente fala como se o espaço tivesse ficado vazio, né? Eu já chamei a atenção para esse ponto. A política, ela é feita de símbolos. O candidato, dentro do processo eleitoral, é o símbolo maior, tá? A esquerda brasileira, principalmente o PT, acreditava que tinha conseguido construir um símbolo imbatível, infalível. Se você olhar para a esquerda brasileira, se você olhar para o panorama político do Brasil, você vai ver que a esquerda brasileira só tem praticamente um símbolo, né? Um candidato para todas as horas, um líder infalível. O PT acreditava que tinha conseguido, através de todo o processo de aparelhamento de instituições e todas as outras as histórias que a gente conhece,
eles achavam que tinham conseguido estabelecer uma hegemonia permanente sobre a política brasileira, né? Mas não tinham. Num processo que começou a partir de 2014, a gente viu todo o castelo de cartas desmoronando. A gente viu o surgimento ou ressurgimento, aí tem espaço para grandes debates, de movimentos conservadores, liberais, tá? A gente viu a maior parte, a grande maioria do povo brasileiro ir para as ruas resgatar valores que até então se acreditavam que tinham sido esquecidos no Brasil, principalmente o patriotismo, né? E como eu já falei aqui, o presidente Bolsonaro, ele foi ao mesmo tempo um dos líderes desse fenômeno e um beneficiário desse fenômeno. As coisas já aconteceram simultaneamente. Isso tudo, apesar do consenso que praticamente existia naquele momento, como você muito bem lembrou, de que ele não tinha chance alguma. Eu me lembro quando a candidatura do presidente Bolsonaro começou a ser discutida, era motivo de chacota, motivo de piada, virou meme nas redes sociais. Mas o presidente Bolsonaro é um fenômeno político. As pessoas podem não gostar disso, as pessoas podem preferir olhar para o outro lado, mas essa é a realidade. Eu acho engraçado como algumas conversas acontecem, algumas declarações são dadas como se estivessem sendo dadas em outro planeta, como se as dezenas de milhões de pessoas que apoiaram uma determinada visão de organização da sociedade, né? O que significa isso? É colocar a segurança pública, a segurança do cidadão em primeiro lugar e a preocupação com o bem-estar do criminoso depois, valorizar a propriedade privada como sendo um conceito fundamental para a nossa sociedade, né? A propriedade privada garante que a sua casa é sua, que é o seu lar, que ninguém vai entrar e vai tomar aquilo que é seu, o direito à autodefesa. Isso tudo, Brown, não vai desaparecer simplesmente porque algumas pessoas não gostam disso.